Chegou a hora de dar um pulinho ali no Rio de Janeiro, né? Para saber das notícias, as últimas notícias da cidade maravilhosa com o nosso correspondente carioca Rodrigo Viga. Viga, noto que está um dia ensolarado, bonito aí no Rio de Janeiro. Finalmente a chuva foi embora, né? Exatamente, Kalina. Finalmente foi embora e o verão chegou, né? Embora o verão já esteja quase acabando, a perspectiva hoje é que os termômetros possam bater aqui na capital 35, 36 graus, já com mais cara de verão, mas não é aquele verãozaço, né? De 40, 45 graus, sensação de 50, 55. Não foi a marca desse ano, viu, minha cara Kalina? Temos um dia aqui nesse momento, tem um termômetro aqui marcando, Lady Murphy, né? Você olha para ele mostra o horário. 32 graus, aquele termômetro que eu chamo às vezes de político e de vez em quando é difícil de acreditar, viu, Kalina? Mas vamos falar então das notícias agora. Viga, está acontecendo uma operação aí no Rio de Janeiro contra a milícia, né? Exatamente. É uma operação contra milicianos em Jacarepaguá, na zona oeste da capital. Sabe o que eles faziam, Kalina, Tiago, ouvintes internados da Jovem Pan? Eles invadiam áreas de preservação ambiental e começavam a construir casas e condomínios. E vendiam esses imóveis, né? Com toda a facilidade para pessoas que acabavam aceitando essas condições, sem título de posse, sem escritura, sem nada. E o cabeça desse bando, dessa quadrilha de milicianos, seria um capitão da Polícia Militar, que foi preso pela Polícia do Rio de Janeiro nessa operação. Ele foi identificado como Vitor Alexandre Araújo. Além dele, outros 6 foram detidos nessa operação que descobriu que uma milícia em Jacarepaguá, Zona Oeste, área dominada pelos grupos paramilitares, estava construindo casas, residências, condomínios em área de preservação ambiental. Assim não dá, assim não pode, né, Kalina? Não, de forma alguma. E a CPI da sonegação fiscal foi aprovada pela Câmara aí do Rio de Janeiro? Exatamente, e inspirada, viu, Kalina, na CPI da sonegação tributária aí de São Paulo, que mirou bancos e banqueiros. Aqui no Rio de Janeiro nós teremos também a CPI da sonegação fiscal, da sonegação tributária. Claro, o alvo é o ISS e o objetivo é identificar empresas, viu, Kalina, do ramo bancário, corretoras, franquias, franchises e leasing, empresas de leasing também, que tem operações, tem negócio aqui no Rio de Janeiro, mas seus CNPJs são de outras cidades, ou para pagar menos ISS ou para ter isenção do ISS, que é o principal imposto de arrecadação na esfera municipal. Inclusive, o presidente da comissão aí de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo, foi chamado pelos colegas aqui do Rio de Janeiro para dar uma espécie de consultoria, uma aula sobre como essas supostas irregularidades eram cometidas em São Paulo e certamente foram replicadas aqui no Rio de Janeiro, viu, Kalina? Agora, essa história de que os hospitais federais, eles podem parar. Conta pra gente isso. É verdade, Viga? Corre esse risco? Segundo a Defensoria Pública Federal, existe sim esse risco. Ele é de curto prazo, não é iminente, não é para agora, não é para amanhã, nem para a semana que vem, mas até o final do mês de maio. Se não houver, Kalina, ouvintes internautas da Jovem Pan, uma contratação em massa, maciça, de profissionais da área da saúde, há o risco de haver uma paralisia nos 6 hospitais federais que funcionam aqui no Rio de Janeiro. A Defensoria está movendo uma ação na Justiça para tentar forçar a contratação de 4.000 profissionais da área da saúde. Segundo a Defensoria Pública Federal, já há algumas alas, algumas unidades com fechamento de serviços, com atendimento prejudicado, com atendimento precário. E se isso continuar, pode haver uma paralisia na saúde federal do Rio de Janeiro. Há de se lembrar que no fim do ano passado tivemos aí um caos, uma crise na saúde do município. O governo federal interveio, ajudou o prefeito Marcelo Crivella a sair daquela crise que deixava muita gente ou mal atendida nos hospitais ou numa longa fila de espera. Kalina. Pois é, muito sofrimento, né, para a população aí do município e do estado agora. E agora conta pra gente como é que tá, o estado tá em atenção em relação ao valor do preço do barril do petróleo, não é mesmo, Viga?
Exatamente, Karina, porque o Rio de Janeiro, é bom lembrar, eu sempre sublinho isso aqui, se encontra em calamidade financeira desde 2016, desde antes da Olimpíada daquele ano. Pois bem, a principal fonte de arrecadação é o petróleo, através de royalties e participações especiais. Participação especial é um pagamento feito por empresas que operam campos com um alto nível de produção de óleo e de gás. Com o preço do barril do petróleo baixando, caindo, embora tenha dado uma reagida nesta terça-feira e aberto aí também com uma pequena alta nesta quarta-feira, está bem aquém das estimativas feitas pelo governo do estado do Rio de Janeiro para fins de arrecadação, para fins orçamentários. O Rio de Janeiro tratou o seu orçamento desse ano de 2020 com o petróleo na casa de 55, 60 dólares. E talvez esse patamar não volte tão cedo por conta da crise do coronavírus, que tem consequências no crescimento da China e também na desaceleração do crescimento mundial. O governador Wilson Witzel montou uma espécie de gabinete de monitoramento, de alerta, um gabinete de crise para acompanhar de perto os efeitos que uma menor arrecadação com petróleo pode ter aí na despesa, nos gastos do governo do estado. Mas, por enquanto, segundo as autoridades com quem eu tive a oportunidade de conversar, disseram que não há risco de comprometimento para o pagamento de salários de servidores da ativa e inativos. Mas o Rio de Janeiro, pelos cálculos iniciais e aprovados pela Assembleia Legislativa, deve fechar o ano de 2020 com um déficit, um saldo vermelho entre 10 e 11 bilhões de B de bola de reais, viu, Kalina?